Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Chegamos para mais um episódio para você que gosta dos assuntos de velocidade. A gente vai fazer um programa hoje um pouco diferente. Vamos pegar a experiência tanto do Nelsinho como do Christian para passar algumas dicas. Você que está pensando em ser piloto, quer levar seu filho, sua filha para ser um piloto, você pode aqui pegar um pouco mais desses detalhes. Então, se inscreva no nosso canal, like no vídeo, ative as notificações. Se estiver nas plataformas de áudio também, pode seguir o Pelas Pistas, dar aquele joinha. Falando em experiência, vamos começar com ele, o mais experiente aqui nosso, Christian Fittipaldi. Tudo bem, Christian? Opa, tudo jóia. Tudo bem, certo. Thiago? Tudo Tranquilo. bem? Estamos bem, aqui com o Nelsinho Piquet também. Christian. Tá ali o Nelsinho aqui, que é o mais... Como que é? De um lado é o mais experiente, né? Isso. Correu com o Fangio. E o mais jovem. Não é tão mais jovem, né? Mas não é, nossa, que coisa, né? O mais jovem ali também. Não, né? ele tá com 15 anos, acabou de fazer 15 e ele tá Você foi naquele na festa de Road debutante to Fórmula 1, né? Então, Road to, isso, Road to. Então, Tá o que você saindo vai do fazer o ano kart. que vem? Fórmula 3? Você tá saindo do kart, agora você vai fazer Fórmula 3 o ano que vem? Depois é o quê? Fórmula 2, né? Daí tudo dando certo, vai correr de Fórmula 1. Não, vai que daqui a 10 anos muda os nomes, né? Vai ser tipo JP2, alguma coisa aqui que era GP2, tudo mudou tudo aqui. Mas é isso, estamos aqui com o Nelsinho e com o Christian. Muita gente perguntam pra vocês aqui, eu sei que vocês já tiveram assuntos nas pistas, né, no kart. Poxa, tô a fim de, meu filho, minha filha quer entrar no kart, quer começar a pilotar. Pegar uns exemplos de vocês aqui nesse programa de hoje pra pegar experiências. O que vocês fariam, o que vocês não fariam, que conselhos vocês dariam pra quem quer começar uma carreira de piloto e pra quem já quer dar um passo além, sei lá, já tá tendo um bom desempenho no kart, tá sonhando, vislumbrando com algo melhor. Começar com a base, assim, poxa, eu quero começar Na verdade, andar de kart, eu quis fazer esse programa com o Chris porque eu tenho uma equipe de kart nos Estados Unidos e vira e mexe, eu tenho que ter essas conversas com os pais das crianças, né? Porque uma coisa, a gente teve muita sorte, obviamente, nossos pais sempre estavam envolvidos no esporte, então obviamente sabiam exatamente o que fazer com a gente, né? O que fazer, o que não fazer. Ou pelo menos eles achavam. E hoje em dia... Que eram pessoas pouco experientes, né, inclusive, né? Nesse meio de automobilismo. E hoje, obviamente, né? Mas isso é a minoria, né? 99% das pessoas que começam a correr, dos pais que colocam as crianças, são pais que podem até gostar muito, mas não tiveram experiência, não sabem, não passaram o que a gente já passou, não tem a experiência toda. Então eu queria fazer um programa meio que para ajudar a, sei lá, abrir um pouco os olhos deles de coisas que devem fazer, devem não fazer, né? Porque... Não, eu acho que nesse aspecto foi uma vantagem muito grande que a gente teve. A gente pode ter tido outras desvantagens, porém a experiência dos pais, eu acho que ajudou a gente bastante. Então, enfim, é um assunto que a gente pode ficar aqui muito tempo. A gente vai tentar resumir o máximo possível, né? De coisas que a gente fez certas, coisas que a gente fez erradas também, né? Para não se repetir para outros. Acho que o esporte deu muita coisa pra gente, muita alegria, dinheiro, família, conhecer muita gente pelo mundo inteiro, a gente fez amizades no mundo inteiro. Eu acho que é importante a gente devolver um pouco, né, da nossa experiência para outros poderem não se frustrar ou terem umas experiências melhores, né? Não é um esporte fácil, né? Não é só questão de ser um esporte caro, é um esporte muito competitivo, né? É um esporte que sempre que tem muito dinheiro envolvido e muita competição envolvida, se torna um negócio muito complicado, né? Então, é importante você se preparar bem, né? Na hora de entrar nesse mundo, né? Eu acho que onde ambos acertaram, e eu faria exatamente igual. Isso é começo ou um passinho mais pra frente? Acho que a gente não vai falar em ordem, mas generalizar um pouco as coisas. Onde ambos acertaram, e eu tenho certeza que eu faria de novo exatamente igual, e eu acho que você vai responder a mesma coisa, o kart. Foi ter começado no kart. Porque tem vários pilotos que fizeram pouco kart e daí já deram mais ênfase a carro ou correram, sei lá, só 2 anos de kart, ou alguns até 1 ano de kart e já fizeram a transição pro carro.
Eu teria feito exatamente a mesma coisa de novo, talvez não até, sei lá, talvez começaria a pensar em sair do kart com uns 15 anos de idade, talvez um pouquinho mais cedo, ou fazer uma mistura dos dois, né? Kart e começar a treinar de carro, mas eu não deixaria de fazer o kart porque ele me ensinou muito, é a base do guiar que você tem e... não importa que carro de corrida que você está guiando, seja um Fórmula 1, um Indy, um Stock Car, um NASCAR, um V8 australiano, qualquer coisa que você estiver guiando, um protótipo, no final do dia o carro vai escapar de frente ou de traseira. São os mesmos princípios básicos do kart. Acho que obviamente se você não tivesse dito, eu não teria nem dito, porque não teria nem entrado nesse assunto, porque... É meio óbvio. É óbvio, né? A mesma coisa você querer virar advogado e não ir pra faculdade, né? Tipo... Não, tudo bem, mas tiveram alguns casos, inclusive casos de sucesso, que eles tiveram muito pouco tempo no kart. O que eu quis dizer com o kart é... Pô, eu não vou fazer 20 corridas de kart e daí já me aventurar a correr de carro. Eu acho é ter uma certa carreira de kart. Eu acho que começando o assunto assim, vamos se a gente começar logo do começo, qualquer esporte, seja o futebol, que eu não entendo absolutamente nada, pra mim é até mais perigoso do que andar de moto descalço sem capacete. Eu acho que quanto mais cedo você começar, melhor. Tá. Né? Uma criança, quanto mais cedo ela começa a dominar, né, a sensação de pilotar alguma coisa, de achar o limite seja de um carrinho de rolemão, um kart, qualquer coisa que, né, isso aí fica mais natural, né, quanto mais novo você aprende isso, você domina mais essa arte de pilotar. Então, quanto mais tarde você começa, mais difícil fica para a criança aprender, né? Então, você colocaria uma idade para uma criança começar a andar de kart ou vai muito da maturidade dele também? Então, isso é outra coisa. Eu acho que... E uma coisa que os pais estão vendo isso aqui, né? Óbvio que o pai tem que gostar para investir, para ir para a pista com o filho e tudo mais. Mas se ele não gostar o mesmo tanto ou mais que você... o negócio começa a ficar perigoso, porque você começa a ficar meio cego, né? Quando o pai gosta mais do que o filho disso, que eu já vi vários casos e eu continuo vendo direto, né? É uma coisa porque o pai começa a ficar cego, né? O menino tem que gostar mais, ele tem que querer mais, E assim, voltando, eu comecei a andar de kart com 8 anos, mas só comecei com 8 também porque eu morava na Europa com a minha mãe, e aí meus pais eram separados desde sempre. E quando eu vim morar no Brasil, a primeira coisa que meu pai fez foi me levar pro kartódromo e vamos ver que o menino, se ele gosta ou não, entendeu? Comecei a andar, meu pai deve ter ido as primeiras 3, 4 vezes e depois ele, não é que nunca mais foi, mas depois ele deixou o negócio, fluir. Ele vai na hora que quiser e eu ia direto. Toda hora, todo dia depois da escola, eu ia andar. Meu pai Mas ele ia nas corridas, né? Só nos campeonatos brasileiros, que era uma vez por ano. Tá, mas nos campeonatos regionais ele não ia? Muito pouco. Até porque ele estava trabalhando muito, né? Foi a época que estava começando a empresa dele, então ele achou alguém que ele confiasse, que era o Agnaldo, que você deve ter conhecido ele, foi meu mecânico do dia 1 até chegar na Fórmula 1 praticamente. Então achou uma pessoa que confiasse. Meu pai estava trabalhando muito, as coisas estavam fluindo bem no kart, né? Tinha uma equipe boa, RBC, nosso preparador que trabalha até hoje com kartismo, era uma pessoa super, um dos mais profissionais do kart, eu acho, a RBC, com um preparador de Belo Horizonte. Então a gente tinha um esquema que funcionava muito bem, a gente tinha um ônibus que me pegava na escola sexta-feira, ia para São Paulo, ia para as corridas, enfim. Então meu pai só ia realmente no meio do ano para o Campeonato Brasileiro, que era o holofote, né? Então eu corri acho que 6 campeonatos brasileiros, dos 9 aos 15, alguma coisa assim. Mas... voltando ao assunto, não quero falar nem da minha carreira, nem do que a gente está falando mais de experiências. É importante o seu filho querer muito, entendeu? Porque é um esporte tão competitivo que ele vai, né? Vão chegar horas na sua carreira, esquece a parte financeira, estar em equipe boa. O seu filho tem que gostar, né? Tem que ser uma coisa que ele quer muito, porque não é um esporte fácil, vai passar.
é um esporte ingrato, é um esporte que tem categorias que tem 30, 40, 50 caras correndo e tem um que vai vencer. Sim. Então, assim, a probabilidade de vencer é baixa. É lógico que você vai vencer algumas horas se você for bom. Até voltando pro kart, né, que ambos fizeram, né, você vai pro Mundial de kart, era o quê? 120, 130 pilotos, onde 30 iam pra final e desses 30, um vai ganhar. Uma pergunta pra vocês rápida, só pegar esse assunto kart. Tem muita gente que não tem a noção como começa no kart. O cara vai com uma loja, compra o kart, ele fala não tem jeito certo. Eu acho que uma pessoa que, né, vamos usar São Paulo, porque grande parte das pessoas que estão assistindo a gente está em São Paulo. E mesmo que você não esteja e você vai acabar levando a carreira a sério no kart, tem que começar por São Paulo. Porque você acha que São Paulo, o kartismo hoje em dia aqui em São Paulo é o mais forte do Brasil inteiro? É o mais completo, mais forte, tem mais pistas, tem mais preparadores, você tá competindo contra os caras bons, né? É muito importante também você tá competindo, né, no melhor que tem. Né? Quando você tava falando de mundial, né, uma coisa que eu sempre falo pros pais dos pilotos, olha, para de gastar dinheiro tendo que ir pra mundial de kart, correr na Europa. Isso é uma coisa assim, se você morasse num paizinho pequeno, na Bolívia, ou sei lá, em algum lugar pequeno que tem 2 pistas, tudo bem, você pode até pensar em fazer, mas o Brasil tem muita pista, muito piloto, muito campeonato, não tem necessidade de querer ir pra fora. A não ser que seja uma coisa tranquila pra você, sei lá, tem família fora, alguma coisa, mas assim... Mas eu acho que a experiência de mundial também é importante. Mas eu fiz, pra mim não mudou nada. Sabe? Eu fiz num esquema que na época... Eu fiz porque eu era tarado por isso, eu implorei meu pai falou, olha, eu prefiro não gastar o dinheiro, você não quer gastar o dinheiro com outra coisa? Não, quero fazer isso. E foi jogar dinheiro fora, praticamente, entendeu? Porque tudo bem, o esquema não foi o melhor esquema, mas era o esquema que meu pai conhecia, meu pai também não ia perder o tempo para conversar com uma equipe, porque os motores eram diferentes, o jeito de pilotar era diferente. No Brasil, era uma era... né, aqueles vídeos que a gente vê às vezes do Senna de andar muito de lado, pouco grip. Interlagos talvez era a única pista que tinha um pouco mais de grip, que a gente fazia as curvas e a roda traseira saía do chão, entendeu? Mas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, eu acho que de todos que eu fiz, todos ainda eram um esquema que o kart escorregava mais e tal. E na Europa já não, na Europa já era andar no trilho. Não, andava quadrado lá na Europa, tinha muito grip, então, cara, você sempre posicionava o kart de levantar a roda traseira, então... os pneus eram bem melhores. Bem diferentes, então assim, a experiência de você andar aqui, andar lá fora, honestamente, é legal andar lá fora, não vou dizer que não é, mas... não vai agregar muito mais pra você, quando entendeu? der um passo pra fórmula, uma fórmula de base, por exemplo, essa diferença de tocada não vai fazer tanta diferença. Zero, entendeu? É você se preparar bem no kart. Por exemplo, uma coisa que eu errei, né, que eu devia ter começado muito mais cedo a fazer isso. Por exemplo, eu tinha 2 mecânicos, né, era um principal e um que eles chamam de ajudante. Eles ficavam cuidando tão bem de mim que eu nem precisava me checar a calibragem do kart, por exemplo. Esse é um erro número 1, né? Que a calibragem do kart é uma das primeiras coisas que você tem que dominar e tem que ter controle é na calibragem do seu carro. Porque isso te faz ensinar muita coisa, te faz você entender toda a dinâmica de um pneu quente, frio, quanto esquenta, sabe? Você começar a chegar na pista quando tá verão, quando tá inverno, quantas libras a mais... É uma coisa que faz toda a diferença. O pneu é a parte principal do contato entre o carro e a pista, é o pneu. Isso você não sabe exatamente. Onde você tem a maior performance, exatamente. O maior ganho ou perda de performance vem da aderência do kart. Então, se você não entender exatamente o que está acontecendo ali, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu comecei a trabalhar isso muito tarde, muito, sabe, bem mais pra frente. Então, eu devia ter, né, alguém devia ter falado, não, tá aqui o calibrador, você cuida disso aqui. A gente vai te ensinar, E assim, treino, a gente fiz de sobra. Isso aí poderia ter aprendido muito mais cedo, entendeu? Não foi a questão que falta de tempo, não. Então, eu acho que a primeira coisa que um piloto faz quando começa a andar, né, além de começar de aprender linha, isso, aquilo, é começar a pegar a mão no calibrador e sempre ser ele que tá calibrando os pneus.
Você fazia isso também na sua época? Esse começo, como que era pra você, Christian? Não, acho que foi mais ou menos em linha com aquilo que a gente ouviu do Júnior agora. Era um mecânico chefe, né? Mecânico principal. No caso, para mim foi o Edson, que infelizmente não está mais aqui conosco. E daí tinha, dependendo do evento, dependendo da quantidade de trabalho, eram 1 ou 2 ajudantes. Concordo com ele nesse aspecto de entendimento de pneu, da aderência, libra no inverno, no verão, porque o maior ganho, não só no kart, mas também em carro de performance, vem da aderência do carro, muito mais do que motor, enfim, é óbvio que você não vai ter um motor de 200 cavalos a menos numa categoria de 500 cavalos, mas você até pode ter um motor mais fraco, mas existem maneiras de você compensar isso daí. Se você estiver fora de aderência, você está realmente fora, porque você vai ter um desgaste maior de pneu, você vai ter uma consequência de uma série de coisas que vão refletir no teu resultado final. Eu acho que é importante também, como a gente sabe, né? Não é nenhuma mágica eu estar falando isso, você tá com material competitivo, porque é assim que você consegue se mesurar também, para saber o quanto bom você é, se você realmente dá para aquilo ou não. Não adianta você também ficar andando com um kart ruim, um motor ruim, com um mecânico ruim, porque daí você está sempre se questionando, será que sou eu ou será que é ele? Então, se você está andando em tudo que existe de melhor ou de mais competitivo, não precisa ser de melhor, de mais competitivo, pelo menos você já está eliminando variáveis para você se auto-julgar. Porque é claro que durante a sua carreira do kart, você já vai sentindo, pô, será que eu dou pro negócio? E só um parênteses nisso aí, né? Você, pai de piloto jovem, seu filho que tá andando, isso eu não tô falando, o cara sentou, já tem que ter tudo de melhor, não. O cara vai passar 1 ano, 2, começando a pegar a mão das coisas, começando a aprender a pilotar. Ele já tá, você tá percebendo que ele já sabe o que tá fazendo, né? Aí você começa a pensar em ter um investimento de ter uma equipe muito boa, que aí você vai ter que comprar kart com mais frequência, comprar mais motores, preparador mais caro, aí vem um monte de coisa. Mas isso é depois do 2º, aí no 3º ano, entendeu? Tipo, seu filho ainda tá com aquele gasto todo, ele quer mesmo, ele mostrou. Lá em casa, sempre foi um pouco do seguinte: não interessa o quanto você é bom, não interessa se você realmente gosta. Lá em casa, a diferença era essa. Meu pai falou, eu vou te ajudar a ser o que você quiser, mas você tem que querer mais do que qualquer outra pessoa. Você pode ganhar a primeira corrida de kart que você fizer, mas se você não gostar daquilo o suficiente, eu não vou te apoiar, não vou te ajudar. Lá em casa sempre foi isso. E foi uma coisa que eu aprendi realmente. Acho que, né, quem sou eu? Não sou pai ainda, eu não quero dar lição de moral para... mas eu acho que se você não gostar daquilo o suficiente, provavelmente você nem vai ganhar a corrida. Eu acho que uma vai em linha com a outra. E se você eventualmente ganhar a corrida, eu acho e não gostar, você tá fazendo não é questão não gostar, eu acho que naturalmente você vai sumir do esporte. Eu acho que uma hora ou outra você vai falar, pô, é mais legal jogar futebol de salão do que... Pois é, mas eu tô falando isso pros pais, né? Pros pais dos pilotos, porque a maioria dos casos que a gente vê aí, que eu vejo pelo menos na minha equipe de kart, a gente vê, é o pai gostando mais do que o filho. Então, às vezes você acaba até forçando. Às vezes você tem que ter um lembrete que não é você que tem que lembrar o seu filho que tem que ir pro kartódromo. É ele que tem que pedir pra você, é ele que tem que querer. É ele que tem que querer o kart mais do que o iPad, mais do que o futebol, mais do que uma festinha de 14 anos dos meninos que estão começando a rolar na adolescência. Ele tem que querer muito, entendeu? Porque, cara, se ele não quer, na melhor idade, na idade mais fácil de andar de kart, que não tem estresse, não tem pressão, não tem patrocinador, não tem imprensa, não tem nada, depois lá na frente, quando ele enfrentar todas essas dificuldades, aí que ele não vai querer mesmo, entendeu? Então, assim, o kart tem que ser assim, que ele tem que acordar, dormir, sonhar, ir no banheiro pensando nisso, literalmente. Eu acho que só para finalizar o nosso top... rolo de papel higiênico ali.
Mas só para finalizar o nosso tópico equipamentos de kart, e o ponto que você tocou, eu acho que não é quantidade, não é, eu preciso comprar 5 karts, eu preciso comprar 10 motores. É qualidade, é você ter a certeza que você tá com equipamento bom o tempo todo. Sim, é porque porque chega uma hora, eu acho que você vai falar a mesma coisa. Começa a treinar tanto que começa a gastar o kart, essas coisas, né? Não, gastar e também o pai, ele fica tão naquela noia de querer comprar tudo, que às vezes você abre um caminhão, você vê 8 karts lá dentro, sendo que o moleque consegue fazer a mesma coisa com 2. Tem o kart reserva e o kart que ele vai correr, titular. Ele precisa de 10 motores? Precisa de 8 motores? Não. Ele, de repente, faz o final de semana com 3 motores. Não vou falar com um motor que daí estrangula é meio difícil, mas com 3 motores, com 4 motores, então você consegue limitar isso daí e de novo, para mim é muito importante você estar andando em equipamento bom o tempo todo. E não é quantidade, é qualidade. Às vezes é melhor comprar menos melhor do que comprar um monte ou comprar um monte e gastar demais. Saindo do kart, beleza, já tivemos um desempenho bacana no kart, o que vocês falam sobre os próximos... Não, eu acho que a coisa mais importante, assim, não é nem voltando pro kart, mas assim, financeiramente, é um esporte caro, tá? Cara, eu vi muito caso, infelizmente, do filho querer muito, o pai querer muito, e eles virarem a vida do avesso pra fazer isso acontecer. Eu não vou dizer que é errado, tá? Porque eu acho que, como pai, você deve fazer qualquer coisa pra fazer o seu filho tentar seguir os sonhos dele, né? Não, e um sonho é sempre um sonho, né? A gente vive de sonhos, né? Todos os seres humanos vivem de sonhos. Só que eu acho que tem que ter um pouco de uma... O nosso esporte, infelizmente... Um freio de mão, quase. Você tem que cair na real um pouco às vezes, de entender que esse esporte é muito caro, né? E se você não tiver as condições, mas você tem que ter você tem alguém te dando apoio, ótimo, né? Mas até mesmo se você tiver alguém dando apoio, você tem que ser muito claro e fazer a pessoa entender, a empresa, ou sei lá o que é que tá te apoiando, que é um caminho longo, né? Um caminho caro, um caminho longo, e não adianta ter financeiramente um orçamento para fazer que seja pela, sei lá, os primeiros 2 anos de Fórmula 4 aqui no Brasil, e aí já depois para fazer uma Fórmula 3, por exemplo, onde tem alguns brasileiros esse ano, já não tem o orçamento completo. Por que você vai gastar todo o seu dinheiro fazendo... Eu acho que você tem que ser muito realista com o que você tem, entendeu? Tem vários caminhos que dá para traçar. Tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem Stock Car, tem outras coisas que dá para fazer. Então, assim, se você tem os orçamentos, mas talvez não para chegar à Fórmula 1, talvez uma Fórmula Indy, seja realista e faça esse caminho. Até porque a Fórmula Indy, ela tem um caminho que eu acho muito legal, que é o Road to Indy. Isso. Que você vai nas categorias de base e você vai ganhando um orçamento para fazer a próxima categoria. E ganhando reconhecimento, ganhando experiência. Então, eu acho que quando você tem que ter esse plano na sua cabeça, você pai ou você patrocinador ou tá apoiando um piloto, você tem que pensar dos próximos 5, 10 anos, né? Não adianta você pensar só no ano que vem. E depois no outro ano a gente vê. Poxa, você tá gastando seu dinheiro, assim, você tá fazendo uma loteria com seu dinheiro e você tá mantendo um sonho que talvez não vai acontecer para um menino, entendeu? Então, tem que ter um plano. Você tem que fazer uma coisa acontecer, mas você tem que ter um plano realista pro futuro, entendeu? É Fórmula 1 que vocês querem? Tá bom. Quantos milhões vocês têm para gastar? Tem que fazer um plano. Você tem que ter uma noção de quanto gasta em categoria. Beleza. 2 anos de Fórmula 3, 2 anos de Fórmula 2. Mínimo. Aí tem o dinheiro para isso? Beleza, então vamos traçar o caminho, entendeu? Vamos tentar fazer. Então, e esse mínimo que você disse, só não te cortando, mas assim, é o mínimo você conseguindo o desempenho na pista, que às vezes no primeiro ano você não consegue, no segundo fica próximo, mas não chega tanto, né? E daí às vezes no terceiro é um pouco demais. Daí você passou do ponto e daí cozinhou um pouco demais. Eu acho que tem que ser sempre 2, entendeu? O ideal, se você vai chegar na Fórmula 1,
Tem que ser 2 anos dá 3, 2 anos dá 2 e pronto. E às vezes, em alguns casos, até 1 ano. As coisas acontecem tão bem para você que vai de 1 ano, vai pro próximo, e daí você chegou lá. Agora, a transição do kart para a primeira experiência, o primeiro contato num monoposto. Vamos usar um monoposto como exemplo. Se você não for um vencedor no kart, você acha... Quando que você tem que fazer esse salto para começar a correr de carro? Você acha que você tem que ser um vencedor no kart para fazer esse salto no carro? Ou em que ponto você tem que tomar essa decisão? Então vamos lá. A minha opinião é... Você tem o orçamento, mas está bem limitado, vai. Se der tudo certo, eu vou ter orçamento até para fazer 1 ano, 2 anos de Fórmula 2 no máximo. Mas o menino, o piloto, não conseguiu vencer nada expressivo no kart. Para que você vai arriscar? Agora. Então você acha que ele tem que continuar no kart? Não. E ele desenvolvendo? Ou daí você acha que resumindo, ele tem que sair do kart? Se tem orçamento sobrando, quanto antes sair do kart e andar de carro, é a mesma coisa do kart. Quanto mais cedo você começar a andar de kart, melhor é. Se você tem orçamento sobrando, com 13, 14 anos, começa a andar de Fórmula 4, começa a treinar. Não correr, só treinar. Treinar. Porque na nossa época, a única categoria depois do kart tinha a Fórmula Renault, mas era a Fórmula 3 praticamente, né? Não tinha a Fórmula 4 naquela época. Hoje em dia tem a Fórmula 4 que você consegue entrar com 14 anos, se eu não me engano. Mas a Renault era uma 4, mais ou menos, né? Mas a Renault não tinha na sua época e começou... Não, tinha a Fórmula Ford, né? O que eles chamavam aqui de Fórmula Ford. Então no Brasil, Inclusive, acho que a tua época era uma época diferente porque tinha mais apoio. A gente tinha um automobilismo meio de base de Fórmula forte aqui no Brasil até. Mas era mais barato também. E era mais barato. E você não... Por exemplo, o Nelsinho não pegou essa fase que o Christian pegou e hoje nós temos só Fórmula 4 mesmo aqui. E que já é um orçamento muito alto. Sabe mais ou menos os valores? Eu não sei, não vou falar besteira aqui porque eu não tenho certeza, mas é um valor... Passa de 1 milhão? Passa de 1 milhão só a Fórmula 4 já, entendeu? Será aqui no Brasil? O kart... Eu conheço uns pais de kart aí que gastam bom, mas 500 mil reais no kart. Mas é justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Daí são os pais que 500 mil reais eu acho que saem um pouco fora de giro. 1 ano de kart. Lógico, ele vai fazer vários campeonatos. O paulista, o brasileiro. Não, e daí tem tudo. Tem 32 mil motores, tem 84 mil karts. É aquilo que a gente está conversando que, de repente, tudo isso, esse gasto a mais, no fim, não leva a nada. É muito mais importante você ser eficiente, você ter a certeza que você está andando em cima de material bom. Só que é muito difícil para os pais saberem isso, porque eu já vi isso, é um mecânico falando uma coisa, um preparador falando outra, o piloto falando isso, aquilo, ele vê o outro fazendo sei lá, ele recebe coisas tudo quanto é lado. E a maioria desses pais, eles trabalham, né? Eles não podem ficar na pista. Às vezes até parece que falta alguém para guiar os pais. Exatamente. Isso eu acho que é a parte mais complicada. Não, então tem que achar alguém que você confie. Meu pai, quando ele achou o Aguinaldo, uma pessoa que ele confiasse, se o Aguinaldo fosse lá pra casa, Nelson, precisa comprar isso. Meu pai nem tá bom, tem que comprar mesmo? Então compra, entendeu? Mas o Aguinaldo também era muito pé no chão. Tudo bem, a gente tinha apoio da Kart Mini, tinha apoio da RBC, né? O que gastava mesmo era salário. Mas corria de arisco também, não corria? Não, eu lembro, teu kart era arisco. O meu pai praticamente não gastava, mas assim, a gente tinha os karts, o pneu tinha que comprar, os motores tinha que comprar, mas aí a preparação também era pela RBC, ele dava a preparação e tudo. Então, assim, era uma época eficiente, porque a gente andava bem. Mas o difícil é isso, né? Os pais desses pilotos estão aqui, eles recebem opiniões, 200 opiniões diferentes, né? Eles vão, às vezes, eles estão trabalhando, aí só vão no final de semana lá em Interlagos ver o filho correr. O menino não anda bem, chega em quinto, sexto. Aí vem o preparador falar uma coisa, vem o mecânico falar outra. Isso é difícil, você tem que... Né, é importante também você achar alguém que você confie. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sei de cabeça, mas... E depois, algumas opiniões que eles recebem são de pessoas que... Não estou falando que as opiniões estão erradas, as opiniões estão certas, porém só viveram o mundo do kart durante 30, 40 anos, eles vivem aquilo lá. E
é diferente de você ter experiência não só do kart, mas também de outras categorias, porque é óbvio que você vai ter uma visão muito maior do que só o mundinho do kart. Então... Que aí, nesses casos, eu acho interessante, talvez, você que não tem tempo, você é um empresário, não tem ninguém que você confie que é do meio, talvez aí sim você usar um, entre aspas, coach, que eu acho uma coisa ridícula, mas assim, uma pessoa que você vai pagar um serviço, mas vai poder te dar uma direção, exatamente. uma orientação. Interessante esse nosso programa aqui, falando sobre esses bastidores aqui, de início de carreira, para as crianças que estão acompanhando a gente. Só que a gente vai aproveitar agora e fazer o momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, nesse programa que o Nelson e o Christian estão contando, né? As histórias, os caminhos que eles fizeram para chegar nas categorias principais do automobilismo mundial, de muitas dicas, né, que você pode dar para as crianças, para os pais. Mas agora, aquilo que vocês não fariam. Por exemplo, o Nelson já deu o exemplo, né, Nelson, da calibragem que você acabou demorando para poder pegar essa mão. O que mais, assim, que você fez que você, deveria ter feito isso e não fiz? Eu acabei falando mais cedo sobre calibragem, é uma coisa que eu devia ter começado mais cedo, devia ter me incentivado a pegar no calibrador e checar minhas calibragens mais cedo, aprender disso. Demorei, foi no final do kart, no final da minha fase do kart que eu comecei a mexer com isso. Isso foi um ponto. Eu acho que o segundo, acho que a única coisa que a gente discorda, eu e o Cris, essa minha vontade de querer fazer um mundial de kart, correr na Europa. E eu joguei, na época, acho que custaram $10 mil fazer essa corrida. Na época era muito dinheiro. Para fazer uma corrida, para fazer um mundial. Mas eu fui totalmente despreparado, porque era um motor 100 cilindradas, totalmente diferente daqui do Brasil, que era 125. Pneu diferente, pista com muita borracha, jeito de pilotar muito diferente, e foi dinheiro jogado fora, literalmente. A gente andou em bagagésimo, não sabia, enfim, não conhecia, não entendia nada daquele motor, daquele kart, enfim. Então, é lógico, meu pai via aquela vontade de querer andar e meu pai fez, porque eu era tarado por isso, mas olhando pra trás, eu não teria gasto dinheiro, eu teria gasto com outra coisa, sei lá, treinando mais aqui no Brasil, não sei, enfim, qualquer outra coisa, né? E vamos lá, eu acho que na Europa, já mais pra frente, né, quando eu terminei meu segundo ano de Fórmula 2, na época GP2, que eu fiquei em segundo contra o Hamilton, no meu primeiro ano de pilotagem da Fórmula 1, eu fiquei um ano parado, não existia simulador, treino já era muito limitado na Fórmula 1, e os dois pilotos que estavam, que era o Fisichella e o Kovalainen, eles só pensavam em andar. Um era um piloto novo na Fórmula 1, o outro era um cara que já estava no final da carreira dele. Então os dois queriam se provar, os dois queriam andar, e eu fiquei um ano literalmente parado, sem fazer nada. E eu devia ter feito mais um ano de Fórmula 2 para vencer o campeonato, tentar vencer o campeonato, mas pelo menos eu ia ter bagagem, teria andar mais, e não ficar um ano sem fazer ultrapassagem, um ano sem largada, um ano... Então, para mim, essas coisas que eu me lembro assim, que são as coisas principais que eu teria talvez mudado, ou teria feito diferente. Engraçado que duas coisas que ele comentou, uma eu discordo e a outra eu concordo 100%, que de uma certa maneira também aconteceu comigo. O kart, eu continuo achando que ter esse contato com o kartismo internacional, com pilotos que eventualmente você ia se defrontar depois, tanto na Fórmula 2, no meu caso na Fórmula 3000, e daí na Fórmula 1, eu acho muito importante. O meu preparo para fazer o campeonato do mundo, ao contrário daquilo que você acabou de comentar, foi um pouco diferente. Que eu fui um mês e meio antes do Mundial, eu participei de corridas regionais para começar a entender como é que era você correr lá na Europa, ao contrário de você estar correndo aqui no Brasil. Tanto que isso acabou me colhendo frutos. Eu acho que no meu segundo ano de Mundial eu terminei em sexto, e no meu terceiro ano, na hora da final, eu estava largando em quarto. Então, tinham 33 karts que largavam, eu estava largando em quarto, e depois de 30 voltas, ia ser o campeão do mundo. Acabou não acontecendo para mim, mas eu acho que nesse aspecto, meu pai
ele tomou precauções e ele se preparou, ele me preparou, me ajudou a me preparar muito bem. Então, isso, a gente foi bem diferente. Agora, o que eu concordo 100% com você é, de repente, no teu caso, a Fórmula 2, para mim, foi a Fórmula 3000. Se eu pudesse fazer de novo a Fórmula 3000 e se eu não vencesse o campeonato no meu segundo ano, se não fosse afetar em absolutamente nada a minha entrada na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, eu teria feito. Porque se ficar parado, que não foi o meu caso, né? Eu acabei só correndo uma temporada de Fórmula 3000. Como eu fui campeão, eu fui direto para a Fórmula 1. Mas também tinha a opção de assinar como piloto de teste de uma equipe grande, e a gente acabou não tomando essa opção justamente por causa disso que você falou. A falta de você andar no carro, de você negociar freadas com, sei lá, outros 2 caras de um lado e do outro, de você estar testando, de você ter a quilometragem. Isso a gente acabou optando em não fazer. E eu concordo com você, nada é mais do que você estar sentado no carro, de você ter aquela quilometragem. Mas se você tivesse escolhido essa outra opção de ser um piloto de teste de uma equipe grande, você não ia andar bastante? Só que você não ia correr. Mas você não podia fazer aquilo e correr de Fórmula 3000? Podia, só que daí você tem que arrumar dinheiro para correr de Fórmula 3000. Era o seu salário, talvez, se você tivesse conseguido, não teria pago Fórmula 3000, ainda mais você tendo sido campeão no ano anterior? Em 92 era bem diferente do que em 2010, 2012, né? Não, quando é que foi? Não, até mesmo. O teu foi o quê? 6. Então, 2006. Não, era bem diferente. Isso foi... E o piloto de teste não era com a mesma evidência que era em 2006. Era um negócio que estavam começando. Tudo bem, a gente tinha tido casos como, por exemplo, o Pirro. O Pirro tentou uma carreira na Fórmula 1, no mesmo momento que ele guiava, se eu não me engano, para a Scuderia Itália, lá na Fórmula 1, ele era piloto de teste da McLaren, mas ele foi piloto de teste da McLaren, foi ficando, sei lá quantos anos ele ficou, e daí sumiu. Então, a gente também estava com esse medo. O fato de você não estar correndo, não estar batendo roda com outros pilotos, de repente o pessoal acaba esquecendo de você. Então, por isso que a gente tomou o rumo, a decisão de sempre estar participando. Mas eu acho que se eu puder... Eu entrei na Fórmula 1, eu era muito novinho demais. Muito, muito, muito. Se eu esperasse um ano, eu não acho que eu seria mais rápido. Não é isso. Agora você está pronto. Mas eu acho que mentalmente eu estaria mais forte, eu estaria mais preparado para você ir correr pela primeira vez em Fórmula 1. Eu lembro quando eu cheguei lá na África do Sul, na minha primeira corrida eu olhava para o lado. Nossa. Eram os caras da televisão. Não. Você via Ayrton, Mansell, Berger, Patrese. Para mim, nossa, era um monte de tubarão querendo comer um peixinho pequenininho. E no meu segundo ano, quando eu cheguei na mesma África do Sul, na mesma situação, para tirar foto com todos os pilotos, eu chegava lá cumprimentando todo mundo e pronto. Enfim, eram pilotos que eu ia concorrer, que eu ia participar de uma corrida contra. Alguns eu tinha material melhor e outros eu tinha material pior, mas eu estava muito mais forte, eu estava me impondo muito mais. Eu acho que faltou isso daí, nesse aspecto. Só que na hora é difícil você tomar essa decisão, né? Você tem a oportunidade de correr de Fórmula 1. A chance bateu na tua porta, A chance bateu na minha porta, exatamente, Thiago. Eu tinha acabado de ser campeão de Fórmula 3000, o que você vai falar? Não, obrigado, eu não vou correr de Fórmula 1, só vou correr daqui um ano, e daí daqui um ano essa chance vai bater na porta de novo. Às vezes ela não bate 2 vezes. E daí você perde o trem, uma vez que você perdeu o trem, nunca mais. Só uma curiosidade agora, antes de encerrar o nosso momento pit stop. Que equipe que era essa grande que te ofertou o piloto de teste? Essa eu não conhecia. Não, isso foi mais pra frente. De 93 para 94, eu tinha a opção de ser piloto de teste McLaren.
Interessante. Não, a McLaren eu conhecia, mas eu não sei. Só que sem garantia nenhuma. Zero garantia que eu ia correr. Foi o mesmo contrato que acho que o Rubens recebeu, né? Pode ter sido, mas zero garantia que eu ia correr. Poderia acontecer, poderia não acontecer. Tá. E aí, o que você faz? Você toma esse risco ou não? Jogo pra você, hein, cara. Você toma esse risco, não toma esse risco? Coloque nos comentários, like no vídeo. E esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, seguindo com o nosso programa aqui de dicas para a formação de novos pilotos. Não formação de pilotos, né? Mas para a construção de carreira, de dicas, pegando a experiência do Christian, do Nelsinho. A gente falou muito sobre kart aqui. Sei que é a base de tudo, né? Acho que é o começo onde se fomenta a vontade da criança de ser piloto. Mas e depois aí? O próximo passo de carros? Às vezes, talvez não chegue no sonho da Fórmula, mas pode tentar uma carreira profissional em outro lugar. Não, como eu disse, né? Eu acho que é importante você ter uma noção de quanto você vai gastar e ter um plano, né? Entender se esse plano que você tem é uma coisa para chegar na Stock Car, ou Indy, ou Fórmula 1, ou NASCAR, que seja, para você não se iludir e não jogar dinheiro fora também, né? Chegar até o final do meio do caminho, acabou o dinheiro. Aí o que você faz? Entendeu? Todo esse investimento que você fez até chegar à Fórmula 3 ou Fórmula 2, aí acabou o dinheiro. Não adianta nada. Pode ser ele, sabe? Mesmo, não, mas eu vou arriscar dele ganhar, depois uma Red Bull, alguém pegar ele. Tudo bem, isso não existe, porque primeiro, esses pilotos que têm Red Bull no carro, isso, aquilo, eles não pagam o orçamento inteiro, pagam uma parte do orçamento, diferente. Às vezes você pega um japonês lá que tá andando na Fórmula 2 agora, bom, tudo bem que a gente não sabe quando esse episódio vai sair, mas aí você tem alguns casos que sim, a própria Honda banca um piloto, isso, aquilo, mas assim... geralmente quando a Red Bull tá com um piloto, são a minoria dos casos que eles bancam tudo, entendeu? Isso é legal esclarecer, porque tem muita gente que acha que os caras só pagam porque o carro tudo. tá com a Red Bull, pagam tudo, não é isso, sabe? Você continua tendo, talvez pagam 20%, 30% do orçamento, entendeu? Hoje em dia a marca Red Bull o instituto, né, o grupo Red Bull é tão forte que as pessoas querem estar envolvido com essa marca, né? E aí tem casos que é um caso comercial, né? Que a marca vai fazer alguma coisa com o piloto por um motivo X. Tem outros motivos que a Red Bull realmente acredita no piloto e vai bancar o piloto, vai ajudar a bancar o piloto. Então, tem casos e casos. Mas não ache que, por exemplo, eu tenho dinheiro até ele chegar na Fórmula 2. Da Fórmula 3 em diante eu não tenho dinheiro, mas eu quero que ele ganhe a Fórmula 3, vá na melhor equipe e depois ele vai arrumar um patrocínio. Cara, isso é um risco muito grande, entendeu? Você pegar, sabe, grande parte do seu dinheiro, seu patrimônio, alguma coisa, investir no menino, aí, sabe, não dá certo, ou ficou em segundo na Fórmula 3. Na última corrida quebrou o motor, ficou em segundo no campeonato. Aí não tem dinheiro agora pra correr de Fórmula 2, porque você arriscou ele ganhar a Fórmula 3 pra arrumar um patrocínio, pra arrumar alguém pra continuar investindo, sabe? Não pode. Então... mas assim, mas indo mais pra frente, acho que outra coisa que eu não mencionei que eu teria feito diferente, definitivamente, é ter alguém trabalhando com você que confie. Da mesma forma que você tem que ter isso no kart, caso você seja um empresário, que você não possa estar lá todo dia, não pode estar acompanhando, isso conta em qualquer categoria, entendeu? Mesmo se chega na Fórmula 1, na Indy, na NASCAR, você tem que ter alguém com você, pelo menos, que você confie, que alguém que possa esteja do seu lado, entendeu? Para negociar, para te orientar, para qualquer tipo de coisa, que é uma coisa que eu não tinha, né? A gente achou que tinha que na época era o Flávio, né? Que era uma pessoa, mas a gente não pensou que ele tem mais 6 pilotos, que ele tem uma equipe. Tem uma equipe, ele tem outros interesses, entendeu? O negócio dele é fazer dinheiro. Então, juntar o bolo ali e tentar fazer o máximo de dinheiro possível. Mexer, não é pensar só no seu caso, não é só nos seus interesses. Então, é importante você ter alguém e eu não tô falando de ter um cara, né, ultra... Não. Ter alguém que você confie, seja um advogado, um primo, um irmão, qualquer coisa, entendeu? Pega o caso do Carlos Sainz, que é o primo dele. O Max, que é um cara que trabalhou com o pai dele no passado, então é a única pessoa que trabalhou com eles na carreira inteira e só trabalha pro Max, né? Tem dezenas de pilotos que
pedem, oferecem, deu 80% do salário, qualquer coisa pro Raymond agenciar eles, mas ele falou, não, eu só trabalho para ele, o interesse do Raymond é só um. Então isso faz muita diferença, entendeu? Então acho que isso é muito importante na carreira do piloto, ter alguém que tem todos os seus interesses e tá ali todo dia pensando o que é melhor para você. Nesse teu caso, essa figura mais presente era o teu pai, né? Sempre foi meu pai. Sempre foi. Sempre. E sinceramente, se eu pudesse, de uma maneira, é claro que existem os CIS, isso, aquilo, mas de uma maneira global, se eu tivesse que voltar tudo desde o começo, acho que até se eu fizer essa pergunta para ele, tanto eu quanto ele, eu não sei o que ele vai responder do 3000 pro Fórmula 1. De repente ele vai ter uma opinião um pouco diferente da minha, mas eu acho que eu teria feito exatamente a mesma coisa. A Fórmula Ford foi muito boa para mim aqui no Brasil. 2 anos de Fórmula 3 me preparou muito bem também para ir correr lá na Europa. Daí, o primeiro ano que eu corri lá na Europa, meu primeiro contato com automobilismo fora do Brasil foi na Fórmula 3. Eu não ganhei o campeonato, mas eu ganhei corrida, fiz pole, fiz pódios. E daí meu pai falou, vamos de 3000 ano que vem. Aí eu devo admitir que eu estava um pouco inseguro. Tá. Eu falei não, acho que eu nunca cheguei a falar para ele. Eu falei, mas eu não fui campeão da Fórmula 3, pai. De repente a gente deveria fazer outra temporada de Fórmula 3 inglesa, tudo. Ele falou, não, vamos de Fórmula 3000. Eu fiz um teste, né, no final do ano lá de Fórmula 3000. De acordo com ele acha que eu fui bem no teste. Até aí eu estava indo. E daí fomos de Fórmula 3000 e definitivamente foi a decisão certa. Mas ele estava, naquele momento, eu tenho certeza do que eu estou falando, ele estava muito mais seguro de eu ir para a Fórmula 3000 do que eu estava comigo mesmo. E daí eu acho que essa segurança eu fui construindo logo depois do primeiro teste, da primeira corrida. Eu fui para Vallelunga, eu fiz a pole, terminei em segundo. Eu falei, uau, eu tô aqui mesmo. Eu tô aqui, exatamente, tô aqui. Eu acho que a gente tem toda a chance do mundo de fazer uma temporada muito forte. A gente sempre, vocês estão dando uns exemplos muito interessantes, assim, de pensando em, tô chegando na Fórmula 1 ou Fórmula Indy, uma categoria topo que vocês correram. Mas vamos partir pro princípio de que não tem um orçamento para poder brigar por uma Fórmula 1. A gente tá falando de, sei lá... Se alguém fez plano B? Não é o plano B, mas assim, pro pessoal que tá acompanhando, como que é viver de automobilismo sem chegar numa categoria top mundial, que nem Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, coisa do tipo. Por exemplo, no Brasil, você que corre hoje no Stock, Nelsinho e o Christian que correu muito tempo nos Estados Unidos, mais esporte protótipo. Dá hoje para você viver de automobilismo correndo, por exemplo, no Brasil, ou sobreviver bem correndo profissionalmente em esporte protótipo, com outras categorias? Dá pro cara fazer uma carreira bacana, ganhar bem? Sem dúvida. Não, tem que fazer. Não. Primeiro que você faz o que não, você ama, dá, né? Não, e dá também. Não, lógico. É lógico. Agora depende, né? Você tá se comparando. Agora, você vai ficar. É isso, você vai ficar rico fazendo isso? Provavelmente não, mas que você, exatamente essa terminologia que você usou, que você vai viver bem e que você vai ter uma carreira saudável pela frente, sem dúvida nenhuma. Você não vai ter o sonho de ter chegado na Fórmula 1, ter corrido de Fórmula 1, de Indy, de, sei lá, NASCAR, qualquer outra coisa assim, mas agora, uma coisa que você tem que também lembrar, né? Você, novo, com 10, 15 anos, vai que seja, o automobilismo vai te dar sustentos nos próximos 20 anos, tá? Se você virar um médico, um engenheiro, um advogado, os próximos 50 anos a tua carreira é um pouco maior, né? Exatamente. Então, eu não tô te dando susto, mas assim, você tem que, quando você tiver no automobilismo, se você não tiver chegar na Fórmula 1, você tem que também usar essa plataforma de corrida para você tentar gerar outros negócios, né? Então ele tá querendo, de uma maneira educada, querendo dizer para mim que eu sou muito velho para correr, para guiar, é isso, né? Não, mas você já parou, né, velho? Então, que eu não poderia fazer isso de novo. Mas você não está fazendo isso, você tá parado já. Não, mas o que eu tô falando assim, também
aproveita, porque você que tá tendo a sorte de correr fora, Fórmula 3, Road to Indy, qualquer coisa, aproveita os contatos que você faz, porque a gente acaba conhecendo tanta gente e essa plataforma, esse esporte acaba abrindo tanta porta pra gente. Às vezes até coisas que a gente nem imagina. A gente não aproveita isso aí. Eu já tive muito contato que eu perdi, que é lógico, é muito fácil olhar pra trás, mas são os erros que a gente comete que a gente tenta passar pro próximo não fazer o mesmo, né? Então, usar o esporte, conhecer pessoas, abrir porta, pra você, né? Se você não vai estar pilotando pra sempre. Um dia você vai parar, um dia os reflexos vão vir, os cabelos brancos vão aparecer, igual do Chris. E você vai ter por isso que eu tô de boné, pra esconder os cabelos brancos. Então você tem que aproveitar disso, né? Você pega sei lá, você pega um David Coulter da vida, um Martin Brundle, os caras vêm trabalhando com TV, né? Mas estão vivendo muito bem, estão se aproveitando muito bem. Então, sabe, você tem que também sempre pensar também no próximo passo, né? Do que você vai fazer, como que você vai usar tudo isso que você aprendeu, todas as pessoas que você conheceu, os lugares que você foi. Sempre bom em pensar nesse segundo plano, entendeu? Porque automobilismo é uma vida relativamente curta, né? Ela é um pouco mais longa que futebol, um pouco mais longa que um esporte, talvez um pouco mais físico, uma natação, mas mesmo assim ela é muito mais curta do que você ser um médico, advogado, qualquer outra coisa que você vai fazer isso pro resto da vida, né? Você também partilha disso, Cris? Também. Eu acho que a gente recebe oportunidades ao longo da nossa carreira que a gente tem que tentar, de uma maneira ou outra, capitalizar em cima disso. Como o Júnior acabou de comentar, afinal de contas, você não vai ficar correndo o resto da sua vida, né? Uma hora, como tudo na vida, tem um começo, meio e fim. E uma hora essa porta vai se fechar, então daí você tem que estar preparado para a próxima fase da sua vida. Que aí você vê os momentos distintos. O Christian já tá nesse momento da nova fase, e não é nem chamar de velho não, mas você já tá nesse momento de ter feito uma carreira, né, de tanto tempo, e você continua nas pistas, por exemplo, hoje como comissário lá do IMSA, né, e também chegou a trabalhar como diretor de equipe, né, no número 5 lá. Isso, mais consultor, por parte do patrocinador principal lá da equipe, mas a gente que tomava grande parte das decisões importantes lá da equipe. E também eu faço alguma coisa com você lá na ESPN. Também tem agora comentarista, né? A parte mais chata da vida de aposentadoria é ser comentarista do meu lado lá na exatamente. Na ESPN. Eu tenho que ficar ouvindo a tua voz, né, o tempo todo, e você tem que ficar ouvindo a minha, né? Mas você acaba ouvindo mais a minha do que a sua. Isso é verdade, isso é verdade. Graças a Deus que o comentarista tem que falar bem menos que o narrador. Mas você tem que ter mais profundidade na sua análise, tá vendo? Eu posso falar besteira lá que você não pode falar besteira. Bom, no fundo eu posso falar o que eu quiser, né? O problema é quanto que eu tô afim de tomar crítica dos outros ou não, né? Mas, não, eu acho que no fim a equipe toda, aquilo que a gente acaba apresentando lá na ESPN, nas corridas de Indy, eu acho que é bem legal e a gente forma uma boa equipe. Eu, você... Vitor, Edgar, eu acho que de maneiras diferentes, cada um tem a sua peculiaridade, o seu conhecimento, e eu acho que isso é importante para fazer uma equipe forte. E esses seus planos B, Nelsinho? O que você tem de... Além de vários negócios, mas como que você tá já... Os últimos anos tem sido igual uma metralhadora. Dando tiro pra tudo quanto é lado. Uns acertam, outros não, mas a gente vai aprendendo, né? Empreender é assim, de marca de cachaça, restaurante, pista, enfim. Tem de um pouco de tudo. Umas deram certo, outras não, mas a gente vai aprendendo, né? Eu não fiz faculdade. Eu posso perguntar o que deu mais certo, o que deu mais errado? Ou, vai... Errado é uma palavra forte. O que te deixou mais chateado? Que você falou, nossa, agora eu vou dar certo, vou acertar na Mega Sena, e não foi o caso. É difícil falar, assim... Se você tivesse que pontuar, um e um. Não, é só, tipo assim... São projetos, né, bem diferentes. distintos. Mas, por exemplo, na pandemia...
muita gente sofreu, né? Muita gente deixou de trabalhar, perderam emprego, enfim. Comerciantes que tiveram que fechar lojas. E aí, como eu tinha o nosso restaurante, a gente criou uma dark kitchen, que na época... Dark kitchen é como se fosse uma cozinha fechada, que não atende no balcão, né? Delivery. É só delivery, né? E a gente criou algumas coxinhas, salgadinhos, coisas mais... E a gente queria pegar todo o profit, todo o lucro disso aí, e a gente doar, basicamente, para as pessoas da região ali de Santa Amaro ou ali por perto de São Paulo, que precisava. Só que não deu certo porque não vendia o suficiente, sabe? Eu acho que as pessoas querem comer só coisa saudável hoje em dia, né? A pessoa acha que tá numa onda de salada, de poke, sei lá. Eu não sei qual foi o motivo exato que não deu certo, mas realmente não encaixou. A gente não conseguiu vender o suficiente para dar lucro, a gente conseguia ajudar a comunidade ali em volta. Então foi uma coisa que começou, durou 1 ano, fechou e tal. Tiveram outras coisas também que foi mais falta de tempo. Por exemplo, na pandemia também, nessa confusão, eu e o João Barion, a gente arrendou uma pista. E o João, ele tem umas ideias muito doidas, né? Drift, né? É do drift. Ele adora criar conteúdo e fazer... Na época, quando tudo parou, também falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não tinha ideia que o mundo, em 2 segundos, ia voltar pro normal, né? A gente achava que isso ia durar muito tempo. Então a gente acabou arrendando uma pista de kart que a gente ia transformar num parque para influencers poder ir lá e gerar conteúdo, fazer evento, fazer vídeo, um monte de coisa. E acabou quando o mundo voltou para as atividades normais, eu não tive mais tempo para ir para lá. E acabou que o João tomou conta daquilo, mas acabou virando a casa dele. Ele tá morando lá hoje em dia, testa os carros, é a oficina dele também, tudo mais. E também foi outra coisa que a gente investiu muito tempo, um pouco de dinheiro, mas o mundo voltou ao normal e aquilo, sei lá, não foi uma coisa que funcionou, desandou. Kart indoor, eu tive um kart indoor em Guarulhos, num shopping, que o shopping acabou falindo, então eu tive que automaticamente fechar o kart indoor, né? Então, enfim, mas tem coisas que funcionam, sei lá, por exemplo, a pista de kart a gente criou na Flórida, as coisas estão começando, tá indo, teve campeonato nacional, já teve corrida Rotax, já teve Florida Winter Tour lá. Então, tem coisas que vão funcionando. A equipe de kart, ela começou nos Estados Unidos, aí o sócio não funcionou, ele, enfim, tinha a cabeça muito pequena. Agora eu tô com um outro sócio, que é o Iaconelli, que é meu amigo desde a infância. E a equipe agora realmente está ascendendo. A gente virou uma equipe oficial da Sod Kart, uma fábrica francesa. Mas a equipe é grande lá, né? Se você comparar com as outras... Não, eu tô falando, ela é muito bem estruturada. Não, ela é legal, mas assim, é um negócio, é muito trabalhoso, porque você depende de mão de obra, depende de mecânicos bons. É uma coisa, não é fácil, sabe? Assim, o negócio tá sobrevivendo porque o Carlos, o nosso sócio Iaconelli, ele tá em cima, trabalha 18 horas por dia, sabe? Mas no fundo é meio que a receita para tudo na vida. Não, né? sim, mas assim, são poucas pessoas que eu conheço que dariam conta do que ele tá fazendo, entendeu? Porque é muito trabalho. Tudo bem, ele tem seu lado um pouco, né? Eu sempre critico ele, brigo com ele sempre, que ele é um pouco desorganizado. Mas ele rala. São poucas pessoas que eu vejo trabalhar com ele. Não trabalha da forma mais eficiente, mas ele se vira nos 30. Ele realmente... são poucas pessoas que eu já vejo trabalhando tanto que ele. Então, enfim... Tem um pouco do nosso restaurante, Filadélfia, tá super bem, né? A gente inaugurou o restaurante 3 meses depois que começou a pandemia. Então, assim, passamos por isso, passamos por esse... Então... Tem coisas que funcionam muito bem, outras que não. Você já foi lá no Filadélfia? Eu ainda não fui. Eu já fui. Você já foi? Sem ser convidado por ele. Ah, é? Eu apareci lá. Um dia chegou isso. Não, falei, legal esse restaurante, vou parar aqui para experimentar. Você achou um capacete parecido ali? Isso, eu falei, nossa. Tem alguma coisa a ver com corrida, né? Temática de corrida, tudo. Eu falei, Nelson? Que Nelson? Nelson, cantor sertanejo? O que ele é? Piquet. Acho que eu já ouvi falar desse cara. Mas a maioria das coisas é tudo usando a plataforma do automobilismo, né? E na própria Stock Car, né? Você vai ajudando, por exemplo, eu tenho a empresa tem a nossa cachaça também, né? Quantos também contratos que eu fechei com supermercados, com distribuidores,
usando o Fenômeno Pneu da Stock Car, entendeu? Falou, vamos fazer um negócio, bota a marca no carro, vem aqui, a gente assina um contrato aí de X mil caixas e tal. Então, tentando ser criativo e usar, né, a plataforma de corrida que me abre porta, que tem visibilidade, que as pessoas querem estar envolvidos para você, enfim, fazer essas coisas acontecerem. É isso. Turma, falamos aqui nesse programa de hoje sobre conselhos, né? Para quem tá começando no kart, quer fazer uma carreira de piloto aqui, aproveitando bem a experiência do Nelsinho e do Christian. Tem mais algum ponto? Acho que tranquilo, acho que abordamos mais ou menos os principais pontos, né? Ó, pessoal, pode ir lá no Filadélfia comer aqui, ó. É bom, viu? O Christian disse que eu ainda não sei. Mas eu vou lá um dia no Filadélfia também para acompanhar. Christian, valeu demais então, obrigado, hein? Valeu, Thiago, valeu, Júnior. Valeu, Nelsinho. Valeu, Gostei da sua camiseta do Prost e você já sabe um recadinho, né? Clássico, né? Até terça que vem, às 9 da noite. Não, aproveita e fala os outros recados. Já fala. Não, like, é você que sabe, vocês que sabem. Dê like, aperta o botão. Cuidado, que outra vez deu confusão ali. Que mais que o dia do lenhador foi complicado lá. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Estamos também no @pelaspistas360 no Instagram. Todas as plataformas de áudio, comentários. E semana que vem a gente volta acelerando com mais um Pelas Pistas.